Meu bem, mas hoje o assunto que nós, na verdade, combinamos de falar é o respeito. É verdade. E a importância do respeito é tão grande que ele é necessário antes, durante e depois. Não é verdade? É verdade. Uma palavra assim, não é pequena, mas olha o significado dela. Olha o significado dela. Respeito vem do latim respectus, que é um sentimento positivo e significa ação ou efeito de respeitar, apreço, consideração, deferência. É um significado olhar outra vez. Imagine o que você merece olhar outra vez. Como é importante, não é verdade? Ter respeito por alguém pode implicar um comportamento de submissão e temor. Veja você como é importante você ter respeito pelo outro, não é? Pelo outro, respeito, porque quando você começa a respeitar, você tem um respeito, você se dá o respeito, não é verdade? Porque tudo que você, quer, você quer que o outro também tenha por você. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. E para você iniciar um relacionamento, só para você iniciar, você já tem que ter o respeito pelo outro. Por quê? Qualquer tipo de relação ou qualquer tipo de relacionamento, você precisa iniciar observando se o outro quer, se o outro lhe quer. Porque nem sempre o outro quer. Quantos relacionamentos se iniciam, começam, e as pessoas simplesmente fazem o quê? Um quer forçar o outro a ter um relacionamento que ele não quer. A pessoa, não, você tem que me querer. Não importa. Se você diz que não gosta de mim, então eu gosto por você e por mim. Gente, não existe isso. É claro que tem relacionamentos que com o tempo a pessoa aprende a gostar, mas ela tem que querer. Mesmo sem gostar, ela tem que querer. Não, eu vou tentar com ele. Eu vou ver se dá certo. Então é importante que haja o respeito no relacionamento antes. Antes por quê? Antes de começar o namoro, antes de começar a conversa. É importante que tenha durante o relacionamento. E é importante que tenha depois. Por exemplo, você é viúvo, você é viúva. Você precisa respeitar a memória do seu marido que morreu. Você precisa respeitar a memória do seu filho que morreu. Você, filho, precisa respeitar a memória do seu pai que morreu. Então o respeito é uma coisa que a gente leva do início da nossa vida até o fim da nossa vida. Eu não me esqueço de um senhor aqui da nossa cidade de Jequié, e eu perguntei para ele, que tem muitos anos que convive com uma outra pessoa, e eu perguntei para ele se ele pudesse resumir em uma palavra, como ele resumiria para viver tantos anos com uma pessoa. E ele falou comigo, meu filho, a palavra é respeito. Porque o respeito faz você entender onde é que está a divisa. Respeitar, na verdade, é isso. Se você vai de uma cidade para outra, de Jequié a Jitaúna. Jitaúna é uma cidade de limítrofe com Jequié, faz limite. E existe uma linha imaginária quando nós vamos, que tem assim aquela placa, limite Jequié e Jitaúna. Essa guerra que está acontecendo agora lá em Roraima, por quê? Porque Roraima faz divisa com a Venezuela. Então, as pessoas estão querendo colocar ajuda humanitária do Brasil para a Venezuela e eles não estão aceitando por causa das determinações do Maduro. Por que isso acontece? E por que está havendo conflito agora? Porque numa situação de conflito como essa, não está havendo o quê? Respeito. Um não está respeitando a divisa do outro. Na verdade, meu bem, todos nós temos a nossa linha imaginária, essa divisa que o outro precisa respeitar. Se a pessoa não entende isso, aí começa a haver o desrespeito. Porque você desrespeita a pessoa, no aspecto físico, quando você quer ocupar o mesmo lugar que a pessoa ocupa. Você desrespeita a pessoa no aspecto emocional, quando você quer se tornar dono da pessoa, quando você quer invadir um terreno, na verdade um lugar que é privado daquela pessoa, e você desrespeita aquela pessoa
espiritualmente. Quando você quer obrigar aquela pessoa a acreditar em alguma coisa, a ter fé em alguma coisa que ela não quer. Não é verdade? É verdade. E a palavra de Deus diz o seguinte em relação ao respeito. Na carta 1 Pedro 3:7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com respeito, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha o que é sério, impedir as orações, não é? Você não ter essa consideração, que o respeito é isso. O respeito no sexo, é o que a Bíblia está dizendo aí. Coabitai está falando daquele momento de intimidade, daquele momento que o casal tem de intimidade. E isso não há em muitos relacionamentos, esse respeito. Porque, às vezes, o marido quer fazer um tipo de coisa no relacionamento, ele quer fazer o sexo de uma maneira que violenta a mulher, que a mulher não aceita. Não, eu não me sinto bem assim. E, às vezes, ela faz, mas ela faz se violentando. E tudo que é forçado é estupro. Existem muitos tipos de estupro. Tem pessoas que estão vivendo com a outra dentro de casa, dormindo na mesma cama. Aparentemente é uma relação consensual, mas não é. E não é por quê? Porque o marido quer forçar a mulher a ter um tipo de relação sexual com ele que ela não se sente bem, que ela não gosta. E ela ainda fala, eu não quero. Ah, mas tem que ser assim. Isso é o quê? Desrespeito. Desrespeito, porque olha o que Pedro diz. Quem diz isso é Pedro. Coabitai com a sua mulher, ou seja, transai com a sua mulher, faça sexo com a sua mulher, com entendimento, conversando, com respeito a ela. Será que ela vai aceitar? Ou será que seu marido também, porque não é só a mulher, será que seu marido ele aceita que seja desse jeito? Então Pedro já está dizendo aqui da questão sexual. Mas não é só a questão sexual que envolve o respeito. É tudo que você quer que o outro faça, que ele não quer. Por exemplo, tem pessoas, meu bem, que desrespeitam a pessoa no sentido religioso. Ele é de uma igreja, ela é de outra. Você tem que ir para a minha. Você tem que ir. Você é obrigado. Aí a pessoa vai para uma igreja ou para uma religião contrariado. Porque há o quê? O desrespeito. É verdade. É isso? O próprio Jesus, não é? Ele nos respeita a nossa vontade, claro, não é? De aceitá-lo, né? Quando nós abrimos nosso coração. Ele está ali, ó. Eis que estou à porta e bato. Ó, que respeito, que educação. Se alguém abrir a porta, né? Entrarei e cearei com ele, não é? Então, nosso Jesus tem esse respeito conosco. Imagine, nós não vamos ter esse respeito, o nosso cônjuge, com nossos filhos, os nossos amigos. Vamos respeitar a opinião do nosso filho, não é? Às vezes ele está ali lhe falando o correto, mas você, para, né, mostrar que tem o domínio, né, quer impor a sua vontade, quer impor a sua ideia. E, na verdade, naquele momento, a ideia correta é dele, é do seu filho. Vamos olhar, né, com carinho, já que o respeito é você olhar outra vez. Vamos olhar outra vez? Combinado assim? Vamos lá? Em relação aos pais, por exemplo, os filhos pequenos, é claro que o pai e a mãe têm o seu momento, a sua privacidade no seu quarto, e o filho não deve estar entrando no quarto do pai e da mãe. Mas por que a mãe e o pai também não estabelecem isso com seu filho? Se você vai entrar no quarto do seu filho, bate primeiro, a não ser que você esteja fazendo uma operação baculejo, não é? Você percebe que ele está com alguma coisa, fazendo alguma coisa errada, mas você precisa, respeitar. Quem respeita, bate. É o que a Liana disse, Jesus falou, eis que estou à porta e bato. Por que ele bate? Porque ele nos respeita. Deus nos respeita. Ele diz, clama a mim e responder-te-ei. Ou seja, Deus só fala quando a gente dá um feedback,
Quando a gente diz sim, Senhor, lembra de Samuel? Samuel. Enquanto Samuel não falava nada, Deus não falava nada. Na hora que Samuel disse, sim, Senhor, fala que teu servo ouve. Respeito na comunicação. Quantas pessoas não respeitam o outro na comunicação? Fala alto com o outro, briga com o outro, xinga o outro. Quantos casais são assim, gente? Não é, Zene? Zene está dizendo o respeito é tudo, pastor, no relacionamento. Vânia também já colocou aqui a importância do respeito em qualquer tipo de relacionamento. E não é, minha gente, como nós já dissemos aqui, só o relacionamento do casal, não. Para você ter um amigo, você tem que respeitar. Tem gente que não respeita, não. Ele tem um amigo, agora ele invade o território do amigo. O amigo dele invade o território dele. Gente, muitas pessoas hoje em dia não estão vivendo, na verdade, a vida delas. Estão vivendo a vida de outro que muitas vezes não lhe respeita. E a ausência de respeito é algo terrível, porque você convive com alguém que você está convivendo a pulso. Você convive com alguém que você está convivendo com medo. Existe uma série de sentimentos que uma pessoa tem quando o outro não lhe respeita. E não é isso isso? Traz felicidade, não é um relacionamento em paz, não é um relacionamento que você faz questão de estar com o outro, questão de abraçar, de tocar. Por quê? Porque você se sente violentada, você se sente assim inútil, não é? Você começa a ser triste, você não tem sua autoestima, ó, abaixa, fica lá embaixo. Então você não tem prazer de viver, não é? Você vai para sua casa, mas não é um lar. Porque o lar é um lugar onde você compreende, onde você é compreendido, não é verdade? Então, vamos prestar mais atenção nesse sentimento do respeito. Sabe o que eu penso, minha filha? Que as pessoas, às vezes, se elas tratassem quem está em casa como elas tratam um visitante, tudo seria bom. Aí uma dica prática. Vamos dar essa dica para você que está em casa. Olha, eu já ouvi dizer que uma mulher chegou para o seu marido e disse assim: olha, meu bem, é o seguinte, se você tratasse seus amigos como você trata a gente aqui em casa, você não teria nenhum amigo. Porque os de casa ainda suporta uma coisa do sujeito, mas amigo não suporta. Você não vai se relacionar com uma pessoa, começar um relacionamento. Tem pessoas que os de fora, eles tratam super bem. Rijara está dizendo isso mesmo, pastor. Respeitar espaço de cada ser humano é importante. E é importante mesmo. Quando você recebe um amigo na sua casa, uma visita na sua casa, aí a pessoa vai e pega um copo, Vânia. Melhor, né? Pega um copo com água. Normalmente você vai e pega o melhor. Aquele que está mais ali, escondidinho, você pega e leva para ele. Já começa errado aí. Trata bem mais os de fora. Aí leva o copo. Pois, aquele copo que você estava reservando tanto, quando a pessoa vai tomar água, cai da mão dele e quebra. Você faz o quê? Ô, menino, não, fique tranquilo. Não, que nada, isso é bobagem. Que nada, um copinho de cristal, caro que eu comprei. Nada a ver. Fica tranquilo. Agora, com os de casa você faz o quê? Quando pede pra você pegar, não vou pegar não, levante-se daí e vá pegar. Não é assim? Quando quebra alguma coisa, meu Deus do céu. Se for filho, dá logo a sua. Pois é, tem gente que é assim. Então, gente, nós precisamos entender que o respeito não é só por de fora, não. Porque esse tipo de respeito não é respeito. Não é respeito, não é isso, Maria Santana? Ela diz, o respeito é muito importante no relacionamento. Esse tipo de respeito é uma aparência, porque você só tem com os que são de fora. Trata os de fora bem e trata os de dentro mal. Nós precisamos aprender a respeitar o ser humano e não somente por causa do tipo de relacionamento ou de aproximação que ele tem da gente. Então, esse respeito que eu e você devemos ter no relacionamento. Você vai começar a namorar com uma pessoa, você tem que respeitar a pessoa. Tem gente que conhece o outro hoje, amanhã chama para ir para a cama. Tem gente que conhece o outro hoje, o rapaz, aí já vai logo pegando na moça, pegando onde não deve, aí leva logo um tapão por cima da cara, e bem feito porque levou.
E tem menina também que é assim, que hoje em dia as mulheres é que estão atacando os homens também. Tem esse negócio, minha filha. Tem mesmo, tem. Não foi o seu caso, que você não me atacou. Não. Mas diga aí. Então, e aí você fica ali, né, atacando o outro, não se respeita, porque primeiro você tem que se respeitar, não é? Para depois você respeitar o outro, que é, uma mão, né, dupla, não é verdade? E vamos procurar, né, fazer isso, respeitar a opinião do outro. Quando o seu marido tiver uma posição com relação à educação do seu filho, não fale, não dê sua opinião contrária na hora, não. Deixe ele tomar a atitude dele na hora com seu filho. Depois você chama ele. Marido, chame a sua esposa, não é, em particular, e diga: ô minha filha, ô meu amor, né? Você não acha que dessa forma você foi muito rígido, muito rígida, né? Dessa outra forma não seria melhor? Então você chama a atenção em particular, porque isso interfere negativamente na educação dele. E às vezes isso é feito na frente do filho. Na frente do filho. O pai ou a mãe disciplina o filho em alguma coisa, o outro vem na frente do filho e desfaz daquilo que o outro falou. Desfaz. Isso é o que, gente? Um desrespeito. Desrespeito. O filho não vai ter respeito com o seu pai ou com sua mãe que teve aquela atitude, não é? Primeira, porque, olha, minha mãe está do meu lado, tá vendo? Eu estou certo. Olha, meu pai está do meu lado, eu estou certo. E aí ele vai perder esse respeito com aquele que lhe disciplinou. Então isso é muito sério, isso traz muito conflito no casal com relação à educação dos filhos. Porque a criança percebe. A criança percebe o conflito na criação, entre o pai e a mãe, na criação dele. Quando a criança percebe isso, ela começa a jogar. Ela joga com o pai e a mãe. E às vezes, sem você perceber, vocês dois estão bem. Mas a criança já percebeu, já entendeu que vocês dois não se entendem, entram em crise quando ela entra, e essa criança faz o quê? Ela vai sempre jogar com vocês. Vai jogar um contra o outro, porque já percebeu que não existe o respeito entre um e outro. O respeito, ele não é só dentro de casa no relacionamento. O respeito é no trabalho. Porque quem respeita nem precisa de ser chamado de ético. Porque o respeito já traz a ética dentro de si. Vamos dar um exemplo aqui. Você trabalha numa empresa e tem outros vendedores com você. E eu cheguei para comprar na sua mão, na mão dele, do seu colega. O seu colega está me atendendo, mas por um motivo ele dá uma saidinha. Você vem na frente e toma o cliente do seu colega, você desrespeitou o seu colega. A não ser que ele tenha permitido, mas você desrespeitou por quê? Porque você sabe que aquele cliente não era seu. Foi falta de respeito profissional, falta de respeito na faculdade, no colégio, quando você exige que a pessoa lhe dê uma pesca que ele não quer dar. Quantas vezes acontece isso no colégio? Gente, eu não sei, eu não gosto de pescar. Isso acontecia comigo muito no colégio, porque nas matérias que eu sabia, tirando matemática, essas coisas assim que eu entro em crise, eu assim ia bem no colégio, meu bem. E aí, até quando nós estudamos juntos, você lembra, né? Você lembra como era? Você lembra como era que nós estudamos serviço social juntos? E às vezes um colega ou outro ficava pedindo ali para eu, ajudar em alguma, mas eu não gosto. Eu não passo pesca, eu não peço pesca a ninguém. Se eu não souber, eu não respondo. Eu entrego a prova com aquilo. Eu acho que isso é um tipo de respeito. Você respeita o professor, você respeita primeiro a você mesma, a você mesmo. Porque se você sabe, você estudou, então eu vou fazer. Mas eu não posso pegar, encher a minha mão. E outra coisa, quem tem esse nível de respeito, ele não sabe nem pescar. Ou colar, né? Como se fala hoje em dia. Hoje em dia fala colar, né, Vânia? Não é mais pescar. Na minha época era pescar. Mas é um tipo de respeito que você desenvolve. Não, eu não vou pedir. Muitas vezes eu não sabia nada da prova de matemática. Eu olhava,
Oh meu Deus, o que é que eu vou fazer aqui? Eu olhava, via tudo embaralhado. Eu não entendia era nada daquelas equações, polinômios, essas coisas que, sabe? É que na minha época não existia esse negócio de descalculia. Hoje em dia os meninos têm descalculia e vai tratar com psicólogo. Na minha época não tinha. Minha época ou aprendia ou não aprendia. E eu olhava Renildo do lado, que era bom, né, Renildo? Deve estar me ouvindo agora, meu colega de infância. E eu olhava Renildo, eu deixava Renildo lá em paz. Nunca pedi uma pesca, uma cola. Sabe por que não pedi? Não pedia? Por um respeito. Eu preciso respeitar o professor que me deu a prova. Gente, em todos os lugares hoje a gente precisa ter respeito. Quantas pessoas entram num carro lotado, num ônibus lotado e fica ali, ó, roçando no outro, homens. A gente vê aí passando na televisão os vídeos, a falta de respeito com o idoso. A falta de respeito com o idoso que se tem nesse país. Um país que está ficando idoso, e as pessoas não respeitam. A falta de respeito com as crianças. A falta de respeito está em todo lugar. Mas a ausência de respeito no relacionamento conjugal, é assim uma coisa que está na cara, que a gente vê e que a gente percebe. Então, se o outro não gosta de uma coisa, você precisa entender que o não gostar dele faz parte da sua individualidade. Porque o casamento, ele não deve ter privacidade, mas ele não é o sepultamento da individualidade. É importante você entender isso, nós entendermos isso, e é importante também que você de casa participe com a gente. Não é isso, meu bem? Júnior Calaça, né? Está dizendo bom dia, a paz, o respeito é início de todo bom relacionamento, tanto na vida conjugal quanto na social. Exatamente, Júnior. Não é? Em todo momento devemos ter o respeito pelo outro, colega de trabalho, mãe, pai, não é? Marido, esposo, filhos, vizinhos, não é? Vamos respeitar nosso vizinho. Tá ouvindo uma música, vamos colocar no volume, não é? Correto, adequado, para que não incomode o seu vizinho. Não é verdade? Né? Agora, meu bem, deixa eu colocar a lenha nessa fogueira aqui. Às vezes o desrespeito é cometido pela própria pessoa que está sendo desrespeitada. O desrespeito, às vezes, a culpa do desrespeito é culpa da própria pessoa que está sendo desrespeitada. Ah, pastor, mas a minha mulher faz assim. Ah, pastor, mas o meu marido é desse jeito. Ah, pastor, e ele é assim há 10 anos, porque você permitiu. Você é culpada, sabe por quê? E você é culpado, sabe por quê? Porque você permitiu. Tem um ditado que diz que ninguém te pisa a não ser que você se deite, meu amigo. Porque uma pessoa que não aceita determinada coisa, vai chegar uma hora que o outro para. E você deve parar e no início. A pessoa lhe propôs um tipo de relacionamento que violenta, que você não quer, lhe xinga, começou a lhe xingar, porque ninguém começa xingando o outro assim de uma hora para outra. Começa tratando mal, começa levando a voz. É assim. Tem gente que não entende. Gente, o grito começa onde termina a inteligência. Nós somos seres racionais. Então eu não preciso gritar com minha mulher para ela entender o que eu quero falar. Um casal se relaciona até com gesto, até com a maneira como se posiciona. Então não é preciso haver grito. Existem casais que gritam com o outro, xingam o outro, sabe? Vai para tal lugar e depois tá junto na cama, parecendo um casal de bicho. Então nós precisamos entender que o respeito tem que ser assim, ó. Quando você começar um relacionamento com uma pessoa, você tem que dizer: o respeito é bom e eu gosto. Não é verdade, meu bem? É verdade. Porque a pessoa, às vezes, é ela que não se dá o respeito e permite que o marido ou que a mulher se relacione em um nível que ele não quer, mas ele vai aceitando. Não, ele vai mudar. Não, ele vai mudar. Ele vai mudar. E daqui a pouco a pessoa está totalmente entregue àquele relacionamento. Não é isso? É isso. Importante, meu irmão, que eu e você entendamos o que é respeito. Tem participação aí na nossa live? Tem participação aí, Vânia? Quem é que está com a gente falando aí do assunto? Fala aí pra gente. Nossa live aqui, linda
Linda está participando, Linda Goiabeira, né? Edilene, Júnior Colaça, Arnaud também está participando aqui junto conosco. Deixa eu ver mais pessoas aqui que estão participando conosco. Edilene, Giovanda, né? Está sempre ligadinho no nosso programa. E também o pessoal dizendo sobre, né, pastor, o respeito, né? Que tem que haver esse respeito entre o casal, no social também. O respeito é acima de tudo. Eu acho que o respeito deve ter acima de tudo. Um casal, você que está aí, que está noivo, presta a casar. Tem essa conversa, né? Você também que está namorando agora, começando o namoro. Tem essa conversa séria, né? Essa conversa um com o outro. Ó, nós temos que ter respeito um pelo outro. Respeitar a ideia, a opinião. A gente não pode sempre concordar sim, sim, sim. Ou também não, não, não. Tem que ter, né? Exatamente. Consciência entre os dois. E isso tá vinculado no respeito, né? E isso é importante, o respeito de ideias. Isso. Que tem pessoas que não aceitam a ideia dos outros, não. Ele não aceita, não. A pessoa chega, vem cá, tu gosta de qual cor? Aí eu gosto do verde. Aí ele chega, mas você tem que gostar do azul. Tem gente que não respeita a ideia do outro. A pessoa vai votar, tu vai votar em quem? Eu vou votar no fulano. Você não vai votar, não. Você tem que votar. Isso é falta de respeito. A gente precisa respeitar o que o outro pensa, a maneira como o outro se veste. Tem gente que não respeita a maneira, por exemplo, como o outro se veste. Tem gente que gosta de se vestir de um jeito e a gente tem que respeitar. Claro, não é claro. Você emite a sua opinião, não é? No caso do esposo, olha assim para a esposa e fala, essa roupa não está bem, está apertada. É o que ele gosta muito de dizer para mim. Isso aí, gente, isso aí tava no coração, viu? Tava no coração, meu bem, já tirou? Já tirei, já limpei. Graças a Deus. Aí você olha, vai no espelho, né? Um outro olhar, ó o respeito, com um outro olhar. E você vê realmente que está apertada. Aí você tira, porque não fica bonito, não é? Então, respeite o outro e também, observe o outro, né? Que também é um sinal de respeito, não é? Você quer a atenção do outro, quer que o outro lhe dê uma opinião.